Eu só tô vendo suas fotos, Rodrigo. Rapaz, é uma heroína, dói o braço, hein? Bom, novamente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, e na parte da tecnológica aqui, ele fez lá computador e tudo, mas eu vou precisar mover as mãos assim, que eu peguei aquele salmo. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Não pega o pedestal lá pra mim. Vem me apoiar. Vem me apoiar meu braço. Capítulo 5, verso 23. Vamos falar hoje sobre salvação, graça, vamos falar sobre santificação. Espero que todos aqui consigam ler o que está escrito aqui. A parte mais difícil da minha palestra é entender a minha letra, tá? Então vocês pedem para Deus ler qualquer coisa, Deus revela. Tá? Hebraico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. É a primeira vez que eu mexo com fundo, então estou meio perdido. Mas vamos ler. Na sua Bíblia está assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmão, o que eu queria passar para os irmãos são os 3 aspectos da santificação. Esse é o tema da minha palestra, esse é o tema da mensagem que eu vou passar nesses poucos minutos. Já é 9h15, eu só vou dar uma turbinada aqui da mensagem. Garanto que os irmãos não vão se arrepender de ficar aqui alguns minutos a mais. Vamos falar sobre esse quadro que eu coloquei. Santificação. O que é santificação? Daqui a pouco nós vamos entrar mais sobre isso. Mas eu coloquei aqui maior santificação porque vai ser o foco de hoje. Estamos numa palestra para jovens, mas só que com certeza isso daí vai envolver toda a nossa vida, todo o corpo da igreja. Todos nós precisamos atingir um estado de santificação. Estamos aqui com o espírito, alma e o corpo. O que é isso? Isso, irmão, é o homem. Pronto, sem entender, não vou mais tentar. Dá para entender que isso daqui é o homem. Somos nós. Nós somos ser triundos, dividido entre espírito, alma e corpo. Nesse grau de importância, como descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos começar primeiro falar sobre o nosso espírito. O nosso espírito, irmão, tem que se passar por um processo chamado justificação. O que é esse processo de justificação? Todos nós temos um mal dentro do nosso ser, chamado pecado. Algo que não foi colocado em nosso ser propositalmente. Nós não fomos criados para viver com o pecado. Eu gostaria de fazer um pequeno teatro aqui para que vocês possam entender a necessidade do homem de se livrar desse pecado. Gente, então, por favor, fique em pé. Vem aqui mais um irmão. Vem aqui o William. Vem para frente os dois. Gostaria que vocês aqui colocassem dessa maneira. Vamos colocar aqui o Celso como Deus Pai, e o William como um pecador, como um homem que precisa de Deus. Misericórdia Ele não precisa de Deus, não tem? Tem uma carinha de precisa de Deus.
O Celso quer ter um encontro quer resgatar o William. Mas ele não pode sair de onde ele está, porque o Celso é santo. Deus é santo. Ele não pode chegar perto do William, porque o William está com pecado. Ele não pode se contaminar com o pecado. Agora, irmão, eu quero que vocês entendam o que há no meio dos dois. O Celso não pode sair daí. Estique a mão para alcançar ele. Você não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Eles precisam de algo que fique entre os dois para fazer uma ponte de ligação entre Deus e o homem. O que está no meio entre os dois, esse espaço vazio, se chama pecado. Eu quero que vocês comecem a imaginar isso. Eu quero chamar Jesus Cristo aqui para frente. Vamos ver quem tem cara de Jesus. Deixa eu ser Jesus, deixa eu ser Jesus. Deixa eu convencer. Quem é Jesus? Fique ao meio. Jesus Cristo, ele veio para a Terra para fazer essa função. Ele veio para ligar o homem, o pecador, para com Deus. Agora é possível fazer essa ponte de ligação. Primeiro, se Jesus Cristo só estiver aqui, ele nada consegue fazer. Ele precisa que o homem queira. Porque se o homem não quiser, ele nunca vai se ligar com Deus. William, por favor, você quer se ligar com Deus? Você quer? Então estire seus braços em direção a Deus. Você vai chegar perto de Jesus, não vai? Não vai? Jesus Cristo, ele está sempre pronto, porque a Bíblia diz que tudo quanto o Pai me dá, virá a mim. O que vem a mim, de maneira alguma não cai fora. A vontade de Jesus Cristo é de resgatar o homem. É de trazer a justificação para com o homem. Então, Jesus, por favor, estique a mão ao pecador. Eu gostei desse termo. Estique a mão. Agarre ele, segure ele. Pronto, fez uma ligação. Mas só que Jesus Cristo, quando ele voltou da cruz, ele ressuscitou, ele se ligou com Deus Pai. Eles estão ligados. Então eu quero que vocês visualizem isso. Eles dizem, Jesus Cristo, Deus Pai, eles dizem que ele e o Pai somos um. Ele se ligou com o pecador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês, toda vez que vocês pensarem sobre regeneração, justificação, vocês visualizem isso. Jesus Cristo, ele se colocou no espaço vazio para salvar a sua vida. E através deste ato, somente Jesus Cristo pode se colocar assim para ligar o homem para com Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Pode se aceitar. Conseguiu visualizar isso? Agora nós vamos começar a nossa palestra. Justificação para o Espírito. O que é justificação? Espera comigo. Qual é a natureza da justificação? Justificação é tornar-se justo. Ou seja, tornar-se sem culpa. Quando você se torna justo, você se torna uma pessoa que que as pessoas não podem apontar para você e falar, você está culpado. Agora eu gostaria de falar um pouquinho da Bíblia. A Bíblia fala que todos nós pecamos, todos nós temos essa doença chamada pecado dentro de nós. Todos aqui ficaram chocados quando Mateus diz que depois dos 21 anos você entra você começa a morrer. Você fala, eu estou começando a morrer? Sim, por quê? Porque dentro de você existe um vírus que vai te levar à morte, chamado pecado. Todo ser humano tem esse vírus chamado pecado. Você nasce com esse vírus. Esse vírus é herdado de pai para filho, de pai para com filho. O culpado de eu estar com o corpo de pecado é minha mãe aqui. Brincadeira. Para vocês terem uma ideia, o pecado é passado de pai para com filho. Toda a vida vai ser assim. Toda a vida será assim, até a volta de Jesus Cristo. Eu quero que vocês também visualizem que todos nós aqui temos uma plaquinha de nosso peito. E essa plaquinha está escrito culpado. Essa plaquinha está escrito
pecado e embaixo, morte. O que significa isso? É uma cédula que foi colocada em nossa vida. É uma cédula que foi colocada na sua mente. Quando os romanos prendiam uma pessoa, eles colocavam uma plaquinha na frente da prisão com aquilo que ele foi acusado e embaixo aquilo que o tempo dele de execução. E em nosso peito existia uma plaquinha escrito pecado, embaixo, morte. E agora, o que nós podemos fazer para nos livrar dessa plaquinha? Só Jesus Cristo, irmão, através desse ato, ele risca a cédula que era contra nós. E ele passa o seu sangue sobre a nossa vida. Aleluia. E ninguém mais pode acusá-lo de pecado nenhum, porque o sangue de Jesus Cristo o cobre. O sangue de Jesus Cristo o purifica. Aleluia. Todos nós temos a necessidade de justificação. A natureza da justificação é justificar o homem, é tirar a culpa do homem. E qual que é o meio disso acontecer? O meio disso acontecer é a fé. É só você tendo fé em Jesus Cristo, fé e aceitando o sacrifício de Cristo que você é justificado. Eu sempre digo que, deixa eu tirar a cédula aqui. Eu sempre digo que quando você é justificado, olha, para você ser justificado, você precisa de um vaso de ligação. Todos aqui conseguem visualizar essa lâmpada aqui. Essa lâmpada significa a nossa justificação. A lâmpada acesa. A lâmpada apagada significa a nossa não justificação. Justificação e não justificação. Eu quero que vocês imaginem uma pessoa com um interruptor na mão. O interruptor significa a cruz do Calvário. E a pessoa que liga e desliga é Deus, porque ela tem o poder de justificar e não nos justificar. Deixar nós justificados ou não. Eu quero que você imagine agora como é que essa lâmpada poderia ser acesa se não tivesse um vaso de ligação entre a lâmpada e o interruptor. Se não tivesse um vaso de ligação entre a lâmpada e Deus. Ou seja, qual que é o vaso de ligação que te liga com Deus? O que liga? Aqui como vocês começaram a visualizar, o pecador, quando ele estendeu os braços para Jesus Cristo, o que era esse braço? Esse braço é a fé. Aleluia. A fé é o vaso de ligação que te liga com Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui hoje, como o irmão Daniel sempre fala, pesado, cheio de fé em Jesus Cristo, porque é Ele que se liga com Jesus Cristo. Vamos passar aqui. Eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas já vi que já canso. Vou ter que pular um pouquinho. Vamos aqui falar sobre a regeneração para a alma. Eu quero que vocês visualizem isso também. Qual que é a natureza da regeneração? Visualizando que o nosso espírito é a sede das emoções. O nosso espírito, ele é o responsável por você estar triste, por você estar alegre, por você, aleluia, todo tipo de sentimento que você possa imaginar, é o espírito que sente. E a nossa alma? A nossa alma, hoje nós tivemos uma aula sobre alma. É a nossa mente humana. É a nossa sede, é a sede de nossos raciocínios. É a sede da razão, da memória, né? Essa é a natureza da alma. Todos nós temos uma necessidade de regeneração de nossa alma. Irmãos, como assim eu não estou entendendo? Será que minha mente precisa ser regenerada? Sim. Como eu já disse, você tem uma doença que vai te levar à morte, que se chama... O quê? Pecado. Não entendi. Eu acho que outra pessoa ali não entendeu. Calma aí, vamos. Pecado. Pecado? É isso mesmo? É pecado. Então todos nós temos pecado. Irmãos, eu quero que vocês falem mesmo. Que nós temos pecado. Nós temos esse pecado. Mas só que nós
Quando nós ligamos a Jesus Cristo nos justifica, nós entramos numa etapa chamada etapa de regeneração. Nós saímos do estado de pecado e entramos no estado de justo, de santificado. Nós estamos rumando para aquela palavra tão grande que eu escrevi, que é a de santificação. Eu falo que é mais fácil ser santo na igreja evangélica do que santo na igreja católica. Porque para você ser santo na igreja católica, você só precisa fazer 2 milagres. E daqui uns 150 anos vão analisar para ver se você fez aqueles 2 milagres, para daqui uns 300 anos você ser santo. Agora, imagine, irmão, se você se ligar com Jesus Cristo hoje, você já entra num processo de santificação e você já pode sair daqui santo. Senhor, aleluia. Irmão, é maravilhoso isso. O processo de regeneração começa no nosso nascimento, o novo nascimento. Quando você aceita Jesus Cristo, você entra no processo de regeneração. Aquilo que você fazia, você não deixa de fazer mais. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não deixa mais você fazer, porque você está numa fase de regeneração. Você nasceu de novo. Aquela velha natureza sua está morta. Você entra numa fase de regeneração. Você entra também numa fase de purificação. Através do sangue de Jesus Cristo, a nossa alma ela é limpa, ela é salva, ela é purificada de nossas imundícias, de nossos pecados. Nós entramos numa fase de purificação. Temos também o processo de vivificação. Outrora nós tínhamos uma alma morta. Uma alma morta. E hoje nós temos uma alma viva. Porque Jesus Cristo E nós entramos num processo de criação. Porque nós começamos a nos tornar uma criatura. A criatura que Deus fez para habitar nesta terra. Deus fez o ser humano não para o pecado, não para morrer. Deus fez o ser humano para viver eternamente. Nós entramos na fase da criação divina. E também, nós entramos numa fase de ressurreição. Porque outrora estávamos mortos. E nós começamos a entrar numa fase de ressurreição. E essa fase de ressurreição, ela vai ser completa quando nós estivermos no céu. Por quê, irmãos? Quando nós estivermos no céu, a nossa alma se transformará. E tudo aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Irmãos, eu falo que nós queremos ser perfeitos, teremos um corpo perfeito, uma alma perfeita no céu. Às vezes, eu até falo, irmão, de uma forma até séria, até demais, que se eu no céu eu for transformado em tudo aquilo que é imperfeito em mim, for transformado em perfeição, vocês não vão me reconhecer de tão feito eu sou. Aleluia. É verdade, irmãos, nós seremos todos transformados, tanto interiormente quanto exteriormente. O José concordou. E todos nós temos uma necessidade, como já disse. E qual que é o meio disso? O meio de nossa regeneração, eles vêm da Trindade Divina, propriamente dito. Por quê? Deus Pai gera, Cristo regenera e o Espírito Santo vivifica a nossa alma, vivifica a nossa mente. Tudo aquilo que você aprendeu aqui, Deus gerou. Jesus Cristo regenerou. O Espírito Santo vivificou. Aleluia. Você sabe o que é mais maravilhoso, irmão? É que é uma preparação humana nisso. Porque nós temos que tomar parte dessa regeneração. Nós temos que querer a regeneração de nossa vida. Porque, irmãos, você que uma vez fumou, você tem que querer não fumar mais. Você que uma vez bebeu, você tem que querer não beber mais. Porque se você optar a ter as mesmas atitudes, você nunca vai ter uma alma regenerada. E eu tenho alguns momentos, queria falar aqui também dos efeitos da regeneração. Primeiro tem o efeito posicional de adoção.
quando nós somos regenerados, nós tornamos-nos filhos e beneficiários do privilégio divino. Eu quero que alguém leia primeiramente Gálatas capítulo 4, versos 1 ao 7. Muito rápido, porque vai falar exatamente disso. E outra pessoa, abra em 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Gálatas 4, capítulo 1 ao 7. Alguma coisa para ler? Pode ler. É outra versão. Lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno, essa criança até crescer não é muito melhor que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Ele tem que fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. Era assim que acontecia conosco, antes da vinda de Cristo. Exato. Estão gostando? Voltei. Obrigado. Exatamente isso. Vocês viram que a Bíblia Sagrada fala de herança. Todos nós aqui entendemos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós, imagine, irmão, você é herdeiro de Deus. Agora me pergunta para mim, o que Deus tem? Quais são as bênçãos de Deus? Quais são as posses de Deus nessa terra? Quais são as posses de Deus em nossas vidas? Ora, muito simples, Deus tem tudo. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. E nós somos herdeiros de tudo isso. A nossa mente precisa entender que nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Jesus Cristo. O outro versículo, 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando você é regenerado, quando você é transformado por Deus, você começa a ter uma ligação maior com Deus. Você lembra disso? Das mãos dadas? Tudo isso se torna um ser só. Tudo isso se torna uma natureza só. E você é regenerado. Você é regenerado por Deus. Porque você tem a natureza de Cristo dentro de você. Você começa a se tornar uma pessoa melhor. Porque você tem a natureza de Deus dentro de você. O que está na versão do Mateus é diferente? 4 na segunda-feira. Isso. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as outras ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometera. Por exemplo, a promessa de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeiam, e de dar-nos a sua própria natureza. Exato. Deus nos prometeu nos dar a sua própria natureza. Antigamente nós tínhamos uma natureza de pecado e nós rumamos para a natureza divina. Irmão, vou falar aqui da santificação para o corpo. Eu gostaria que um irmão lesse Romanos capítulo 6, verso 19, que vai falar da santificação para o corpo. Pode ler. Da maldade para servir o mal, agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para ter uma vida dedicada a Deus. Olha que bem. É interessante aqui vocês verem versões diferentes da mesma realidade. Como que é bom nós termos essa riqueza aqui hoje. Estamos falando de santificação para o corpo. Santificação, o corpo é a parte executora da nossa natureza. Tudo aquilo que a mente fala e os sentimentos interagem, o corpo faz. Então o corpo fala da complexidade do homem. Você precisa ter um corpo santificado ao Senhor. E o que é ter um corpo santificado ao Senhor? Como diz o nosso aqui, que há uma necessidade do nosso corpo sair da imundícia e da maldade para a maldade e apresentar os nossos membros, os vossos corpos, em santidade
e justiça para a justiça. É isso que diz a nossa Bíblia, é isso que diz a sua Bíblia aí. Eu tenho aqui algumas referências, se você quiser, depois eu passo para você. Na realidade, eu, dessa semana, eu quero aqui falar sobre santidade. Eu li apenas mais ou menos umas 65 versículos da Bíblia. Sendo esses uns 30 e poucos falando só sobre ser santo. E outros 30 e poucos sobre a necessidade da santificação. Sendo esses também os 5 6 falando, como Salmos 29, verso 2, dai a Deus a glória devida ao seu santo nome e adorai na beleza da sua santidade. Aleluia! Como isso é maravilhoso, saber que nosso Deus é? Eu acho que vocês entenderam ainda. Nosso Deus é? Agora vocês entenderam. Nosso Deus é santo. E nós temos uma necessidade de sermos santos. Lembre-se, lembra-se de Deus? Deus é santo. O homem pecador, ele precisa de ser santo também. Então, nós necessitamos ter um complexo santo para sermos beneficiários das bênçãos de Deus. Eu quero que vocês comecem a raciocinar em cima disso. Sobre os 5 sentidos da santificação. Na realidade, até agora, eu quis fazer o que os pregadores chamam de introdução, para você começar a entender como funciona o nosso corpo. Porque o que você precisa entender é como se tornar santo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui se consideram santos? Pense por você mesmo. Agora aqui, levante a mão, quem quer ser santo? Olha, por favor, irmão. Não, mantenha a mão levantada. Isso, quem você quer ser santo. Agora, deixe o irmão do lado olhar para ver se você quer ser santo mesmo. Tá? Agora pode abaixar a mão. Certo? Depois aqui, quando acabar, eu vou perguntar para ver se o irmão tem. Se o irmão do seu lado tem a cara de santo, assim, uma coisa assim, né? Às vezes a gente imagina aquela auréola na cabeça de um santo, né? Não sei, vamos ver. Bom, aqui é na igreja, Jesus pode agora, Deus aleluia, eu ainda estou pentecostal. Glória a Deus. Primeiro sentido da santificação é a separação. Eu quero que vocês comecem a imaginar os utensílios desta igreja. Será que você consegue visualizar em menos de 30, de meio segundo? Imagina um utensílio nessa igreja que foi separado para o serviço do culto aqui na igreja. Será que você consegue imaginar algum? Em menos de um segundo? Claro que você consegue. Esse microfone é? Essa televisão é? Esse equipamento de som. O que você está sentado com alguma coisa que foi separado para o serviço da igreja. Certo? Por quê? Nós não podemos. A lâmpada. O exército. Coisa linda. Tudo isso foi separado para o serviço da igreja, irmão. É verdade. É muito bom isso. Está vendo? Que o exército foi separado do serviço da igreja. Isso é muito bom. Agora imagine, se vocês se sentissem confortável em saber que esse microfone ele foi alugado ou emprestado para um grupo de pagode para fazer alguma coisa. Será que você se sentiria confortável com isso? Não. Será que você se sentisse confortável do exército lá fazer tocar o pagode lá depois lá? Já que o objeto que vocês imaginaram foi o exército, né? Seria engraçado. Não é O interessante é que o processo de santificação começa com a separação. Todo mundo conhece algarismo romano aqui? Tá? Alguém sabe aqui qual é o número 4 aqui? O que está escrito no número 4? Consagração. Oi? Consagração. Ainda bem que conseguiram ler a letra. Né? Primeiro é? Separação. Isso, nós estamos na? Separação. Isso, você, por favor, se você quer ser santo, se separe.
Separe daquilo que te leva ao pecado. Seja um santo. Separe-se das coisas mundanas. Separe-se daquilo que te leva ao fracasso. Seja separado. Seja uma pessoa distanciada dos malefícios do mundo. Se eu for te dar um conselho hoje, seja separado. Salmos 1? O que diz em Salmos 1? Então leia aí, por favor, Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glória! Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, como que é? E nela medita de dia e exato, olha como que é. Liga essa parte do versículo, daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Tá? Vocês mesmos estão concordando comigo que nós precisamos nos separar do mundo dessa maneira. Segunda parte é a parte da dedicação. O que é dedicação? Eu queria que vocês começassem a imaginar uma mãe. Eu acho que não tem coisa mais que mais exemplifica a dedicação do que uma mãe. Tem alguma coisa nessa terra que se dedique mais ao filho do que uma mãe? Eu quero que vocês comecem a imaginar essa dedicação. Levanta de madrugada. É a primeira a levantar e a última a deitar. Eu quero que vocês comecem a imaginar como a mãe faz para dar educação para os seus filhos. O que a mãe faz? Tudo o processo. Isso é dedicação. Eu quero que você seja dedicado a Deus nesse momento. Eu quero que você se dedique às obras de Deus. Eu quero que você separe um momento de sua vida para a oração, dedicação. Separe um momento de sua vida para ler a palavra de Deus. Separe um momento para vir aos cultos. Separe um momento para Deus. Quero que você esteja dedicado a Deus. Você nunca vai ser santo se você não for dedicado a Deus. Você nunca vai ser santo se você for separado e dedicado. Você nunca é dedicado se você não é separado. E o terceiro, qual que é o terceiro ponto aqui? Alguém consegue ler ali? Você precisa ser purificado. E como nos tornamos purificados? Eu acho que você já sabe. Nós somos purificados através de Jesus Cristo. Aleluia! Através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Mas também nós somos purificados pela palavra de Deus. Irmãos, quem ouvir a palavra de Deus, dê razão, dê atenção aos pregadores quando eles estão dizendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus, ela nos direciona. Alguém sabe aqui um versículo que diz isso? Que a palavra de Deus nos purifica? Salmo 19:9. Como que é? Purificará os homens seu caminho. Observando? Conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus purifica mesmo. Então o que eu estou dizendo não é mentira. Irmãos, aqui foi dito, critique aquilo que estão dizendo para você. Será que aquilo que eu estou dizendo é verdade? É por isso que tem o versículo da Bíblia para você conferir. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que a palavra de Deus purifica, critique, mas tenha certeza. Quando você olhar na sua Bíblia, em Salmos 19, que lá vai estar dizendo que a palavra de Deus purifica. E o sangue de Jesus Cristo também purifica. Aleluia! Amém? Amém. Vamos passar aqui para o quarto. Qual que é o quarto aqui? Consagração. E o que é ser consagrado a Deus? O que é ser consagrado a Deus? Ser consagrado é obter uma vida santa e justa. É ter uma vida renegada. É ter uma vida conforme a lei de Deus. É ter uma vida de exortação à purificação. Eu quero que você entenda que você só consegue ser consagrado a Deus se você passar por um processo de separação, de dedicação, de purificação e você atinge um estado de consagração a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que você hoje pode sair daqui santificado. Se você se comprometer a passar por esses estágios de sua vida.
Irmãos, eu quero dizer, em quinto lugar, que você pode ser santificado se você se comprometer a ter um serviço para Deus. Se você ter uma disposição para o reino de Deus. O que é isso? É servir como sacerdote. Foi nos dito aqui, aliás, eu vi uma mensagem do nosso querido preletor, irmão Oséias Lima, que sacerdote é aquele que ouve a voz do povo e obedece a Deus. Será que você pode oferecer esse sacrifício para Deus? Será que você pode oferecer esse serviço para Deus? Você também, o que foi dito pelo nosso preletor, é que você que tem o serviço de rei, aliás, tem o serviço de profeta. E o que é serviço de profeta? É aquele que ouve a voz de Deus e transmite ao povo. Será que você pode ser santo para transmitir a voz de Deus ao povo? Ser profeta de Deus nessa terra? E também foi dito pelo nosso preletor que temos a função de rei. O que é a função de rei? É a função de governar. O que é a função de governar? É você saber administrar a sua vida de maneira boa. O que nos foi dito aqui pelo nosso querido outro ilustríssimo palestrante é que nós temos que saber governar a nossa vida. E você aprendeu como governar a sua vida. Isso é ter governo, é você ter domínio sobre a sua vida. Você tem que ter domínio da sua vida para você ser santo. Aleluia. Irmãos, exatamente palestra esse mesmo, é um negócio batido que você tem que levar para você. É muitas coisas, então por isso que eu estou passando muito depressa. Daqui a pouco eu chego aqui, o sacrifício vivo. Eu quero falar que também o processo de santificação é tido por dois tempos. Primeiro processo de santificação é instantâneo. Você aceita Jesus, você entra no processo de santificação. Deus te purifica dos seus pecados, Deus te purifica dos seus malefícios. Como é maravilhoso sabermos isso. Saber que Jesus Cristo nos purifica instantaneamente. Nos santifica instantaneamente. Depois, irmãos, é uma maneira progressiva. Você começa a se tornar santo a partir do momento que você adquire experiências de Deus. É aquelas experiências adquiridas que se juntam na sua alma, na sua mente, que foi dita aqui, que te levam a um processo de santificação. Porque hoje você tropeça numa pedra, amanhã você sabe que essa pedra é ponte aguda e você não vai tropeçar mais nela. Porque você está entrando num estado de santificação. O estado de santificação é progressivo. Cada dia que passa você se torna mais santo. Você não queira competir com uma pessoa que tenha 50 anos na fé. Porque ela vai estar um pouco mais à frente de você, porque ela se tropeçou um pouquinho mais do que você. Hoje eu conheço muitos jovens que aceitaram Jesus Cristo. E eles têm um aspecto de santidade tão grande que às vezes nós nos surpreendemos. Mas o que eu quero passar para você é que se você está nesse primeiro estágio, permaneça santo. Porque quando você tiver um pouquinho mais de idade, maturidade espiritual, você vai se tornar cada vez mais santo. O que nós não podemos esquecer é das nossas experiências adquiridas para não podermos não tropeçarmos mais. Porque se hoje nós tropeçamos numa pedra, nós não podemos deixar de desviar dela, senão nós passaremos a vida inteira tropeçando nela. E se nós deixamos de tropeçar nela, nós tornamos uma pessoa mais santa. Irmãos, e qual que é o meio de santificação de nossa vida? Como eu já disse, através do sangue de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo e através das palavras. Nós glorificamos a Deus em cima disso. E nós temos que ter uma santificação quanto à carne. O pecado original não é erradicado dela por si mesma. Nem pode ser liberta por observância de regras e regulamento. Tem muitas pessoas que querem ser santas através de regulamentos, através de observâncias de leis. Há pessoas lá fora que colocam vários mandamentos em sua frente e falam, se você seguir esses mandamentos, você vai ser santo. Mas não. Esse pecado original ele não é erradicado através com isso. Esse pecado original ele vai ser erradicado quando nós formos para o céu. E uma coisa é certa, Deus nos prometeu a purificação completa.
E uma coisa eu te garanto, irmão. Essa vida de tristeza você vai deixar para trás. Nome de Jesus. Eu quero te dizer, irmãos, que tudo aquilo que liga o homem ao fracasso, a derrota, a tristeza, é o pecado. E uma coisa é certa, no céu não tem lugar para tristeza. No céu não tem lugar para fracasso e para derrota. E Deus ele te fala, em João capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Pai. Credes também que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez para que onde eu estiver, sejais vós também. O que é maravilhoso é que quando Jesus Cristo fala que eu vou preparar um lugar, ele estava falando de um fato que iria acontecer em menos de 24 horas depois. Jesus Cristo ele estava ali a poucas horas dos acusadores cercarem ele para levar a cruz. Ele, quando Jesus Cristo fala que ele iria preparar um lugar, ele estava falando da cruz. Jesus Cristo estava falando, eu vou para a cruz te preparar um lugar. E Jesus Cristo nos preparou um lugar, e hoje nós podemos ter uma certeza. Nós temos morada no céu, porque Jesus Cristo nos preparou para a cruz. Há muitas pessoas que aqui imaginam Jesus Cristo com uma colher de pedreiro e um pouquinho de cimento construindo uma casinha no céu, falando nessa casinha para o céu. Mas não, irmão. Quando Jesus Cristo ele já fez o céu, ele já fez pensando na figura do céu. Porque ele sabia que o céu estaria aqui, estaria pelejando, e o que ele ia almejar no céu. E o que é mais maravilhoso, meu irmão, é que nós estamos no estado de santificação. E o que Jesus Cristo ele te promete é que você será santo, sim. É só você perseverar. E começar a colocar em sua mente. O céu é para você. O céu é para você. O abrindo na escola dominical, que só vai para o inferno enxerido. O inferno não é para você, irmão. O inferno é para despiroteio. O inferno é para o diabo e seus anjos. Você vai no inferno se você quer. Quem quer ir para o inferno, levante a mão. Misericórdia. Se você quer ir para o céu, irmão, tenha uma consciência. Onde você vai daqui santificar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o inferno é uma morte. Temos 3 mortes na Bíblia Sagrada. Eu quero te dizer das 3 mortes. Rapidinho, já estou terminando. A primeira morte é a morte do pecado. É a morte que o ser humano tem quando está nessa terra. Ele passa do estado de vivo para morto. Todo mundo brincou nessa brincadeira quando criança, vivo morto, vivo morto, vivo morto. É porque todo mundo tem consciência que todo mundo que está vivo um dia vai estar morto. Um dia, irmãos, esse pecado entrou na face da terra e colocou essa maldição chamada morte. Mas nós somos muito mais amaldiçoados porque temos hoje, e sempre tivemos nessa terra, uma segunda morte chamada morte eterna. É morte, que é a morte pelo pecado. Irmãos, essa morte pelo pecado é aquela morte quando você morre no pecado aqui. Você chega lá na eternidade com o pecado. Você chega lá na eternidade não purificado dos seus pecados. Aí você começa a viver a sua segunda morte, que é a morte eterna. Mas como é bom, porque essa lista de pecados, de morte, não acaba aqui. Nós temos a morte para o pecado. Eu te convido hoje a morrer para o pecado. Você morrendo para o pecado, você começa a viver para Cristo. Há uma parte na minha Bíblia que fala sobre isso. Se não me engano, é João capítulo 3. Alguém tem certeza disso aí? Alguém pode me dizer? Se é isso mesmo, eu não tenho espírito crítico. Será que estou falando a verdade? Será que estou falando isso, que nós devemos morrer para o pecado? Alguém diz, por favor, João capítulo 3. Vamos rapidinho. Se havia entre os fariseus... Não, acha o versículo primeiro. É um versículo. Bem ali pertinho ali do primeiro ali. Vamos lá. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode
Estamos aí, tá certinho, vamos ler. Isso daí fala isso aí. Alguma coisa assim? Vou ajudar os irmãos. Nessa passagem, Jesus Cristo diz para uma pessoa rica, influente, chamada? Chamada? Ninguém sabe, é Nicodemos. Esse Nicodemos, meu irmão, ele perguntou, bom, né? Ele começa a perguntar sobre a vida eterna. E ele fala, é necessário nos nascer de novo. Jesus Cristo está lá falando daquilo que eu estou falando, que é necessário nós nascermos de novo. Mais para frente ele vai falar que esse novo nascimento não é você entrar dentro do ventre de sua mãe. Imagine se eu hoje decidisse nascer de novo. Hoje eu tenho 70 quilos, eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura. A minha mãe, coitada, ela tem 1,50 m de altura. E eu ficar de novo dentro do ventre da minha mãe. Eu não teria sucesso para isso. Quando Jesus Cristo diz isso, ele está querendo dizer que nós temos que morrer para o mundo, morrer para os pecados e começar a viver em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, é esse processo de novo nascimento. E é o que eu te convido a hoje a ter um novo nascimento. Glória a Deus, aleluia. Está longe aqui já. Irmãos, estamos aqui, quase encerrando. Eu queria falar daqui da santificação, da segurança, aliás, já falei da santificação completa quando chegarmos no céu, da segurança que nós podemos ter, que nós seremos santos. Não sejamos descuidados nem negligentes. Vamos buscar a nossa santificação. Alguém sabe onde está esse versículo do sacrifício vivo? Sacerdote, nação eleita, povo escolhido. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu sei, concordo. Está errado. Mas está no capítulo 5. Mas está bem. Eu não vou pegar muito mais tempo, não vou pedir para os irmãos ler. Eu peço, irmãos, que os irmãos tenham visualizado isso. Que nós temos que ter a nossa vida em sacrifício vivo a Deus. O que é isso, irmãos? Ter uma vida de sacrifício vivo. É quando você pensa aqui nesses quesitos. Agora você consegue entender melhor. O seu espírito, que acende os seus sentimentos, crucificados por Deus, sem acusação nenhuma. A sua alma regenerada, a sua mente regenerada, e o seu corpo santificado a Deus. Aleluia. Quando você tem tudo isso, você tem a sua natureza completa santificada. O que é ser santo? O que é ser santo, irmão? É aquilo que o nosso versículo-chave diz, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. É ter nosso espírito, alma e corpo santificados, entregues, dedicados a Deus. Se você tem isto, se você consegue entregar isso a Deus, você pode ter uma certeza que você é santo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vou deixar aqui para vocês começarem a visualizar isso. Eu convido vocês a estarem de pé. Porque, irmão, você vai olhar esse quadro. Eu gostaria que vocês fizessem uma oração. E nessa oração você colocasse essas 5 palavras. E no final você encerrasse: Senhor, eu ofereço a minha vida em sacrifício vivo. Eu quero que você saia daqui santo. Eu quero que você saia daqui entendendo a necessidade de se chegar mais próximo de Deus. Eu gostaria de convidar aqui uma pessoa cheia de fé para fazer essa oração, porque eu preciso de compartilhar esse momento com os irmãos. Gostaria de chamar o nosso irmão José para fazer essa oração. Vem aqui. Seja criativo, faça essa oração.
Enquanto eles estiverem orando, eu quero que você entre no reino de Deus. Comece a entrar mais no reino de Deus. Se eu tivesse tempo, eu falaria daquela história que todos aqui entendem por causa de um irmão que fez um hino, que fala: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas escrituras. Depois da oração, se o irmão Celso puder cantar a capela. Eu quero que você, depois dessa oração, você louve a Deus. Faça como Zaqueu fez. Pedir para que o Senhor entre em sua casa. Porque depois disso você se tornará uma pessoa mais próxima de Jesus. Amém? Você faça essa oração. Eu sou meu irmão. Vamos orar ao Senhor, irmão. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos presenciou, Pai, para estar na sua casa aprendendo mais de ti, Senhor. Deus, nós te glorificamos também e te exaltamos, Pai, porque nós compreendemos, nós sabemos, Pai, que por ti nós somos separados, Senhor. E se somos separados por ti, Pai, nós queremos nos dedicar ao máximo para fazer as coisas que venham para te agradar, Senhor. Deus e Pai, continue abençoando as nossas vidas, Pai. Continue nos purificando, Senhor, nos dando graça, Senhor. Ó, Pai amado, venha trazer conforto para os nossos corações, Senhor. Porque nós queremos ter diante de Ti uma vida consagrada, Senhor. Nós queremos ter diante de Ti, Pai, uma vida totalmente entregue na Tua presença, Pai, para que nós possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui para a Tua obra, Senhor. Nós estamos aqui a Teu serviço somente, Pai. Continue cada vez mais colocando em nossos corações o desejo de estar na Tua casa, Senhor. O desejo de estar fazendo a Tua obra, Pai amado. O desejo de estar a Teu serviço, Senhor. Nós te agradecemos. Aqui, Senhor, tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Porque o Senhor é digno, fiel e poderoso na nossa vida para conceder tudo aquilo que nós pensamos e executamos. No nome de Teu Filho Jesus Cristo, abençoa-nos, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, feche os olhos, vamos louvar esse hino. Não está aqui coisando ainda, porque mexemos no negócio. Mas vamos fechar os olhos. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Pai, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Vive na tua santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ser santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, quero todas as feridas, me ensina a ser santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Peça para o Senhor fazer um milagre em sua vida. Aleluia. Irmãos, estamos aqui encerrando esse período. Eu peço que os irmãos compreendam, porque começamos muito tarde, já 8 horas, 8h15 começamos, então é por isso que tivemos que correr, não passamos tudo para os irmãos. Eu peço que os irmãos nos perdoem por causa disso. Mas semana que vem teremos outros. E eu peço que os irmãos cheguem 7 horas, porque aí dá para a gente se aventurar um pouquinho mais, né? Não correr tanto, não fazer tão cansativo para